Então, o que é a muda? A muda é uma estrutura proveniente, né, de um determinado vegetal, espécie, cultivar, que nós conhecemos. Então, ela é proveniente de uma reprodução sexuada ou assexuada, né, produzida e que tem a finalidade específica para o plantio. Então, nós vamos plantar essa espécie, né, essa estrutura vegetal. Ela pode vir oriunda de uma semente, de uma estaca, de um pedaço de estaquia, né? Então, dependendo do meu objetivo e da espécie ser trabalhada, o desenvolvimento dela vai de acordo com essa especificidade, tá? Eles podem ser classificados em mudas frutíferas, nativas, exóticas e ornamentais. Então, nós temos inúmeras atividades no ramo da agricultura, e dentro da agricultura, dependendo do ramo que vai ser cultivado, que vai ser trabalhado, essa muda tem um determinado objetivo. Ou ela é frutífera, ou ela é ornamental, ou ela é nível olerícola, são as hortaliças, são exóticas, são as arbóreas, tá? Então, cada uma com seu objetivo. E aí, de acordo com o seu objetivo, né, com a sua estrutura, ela tem uma finalidade para plantio comercial ou casual, ou seja, para o plantio em que eu vou apenas consumir para uso próprio. Tá? Então, sobre a produção de mudas, como multiplicar ou propagar uma planta? Existem várias técnicas que aí a gente vai conversar de acordo aqui com a nossa aula. Aqui é uma ilustração de mudas, mudas de açaizeiro sendo transportadas. A gente pode verificar que é uma muda já no estágio, já no ponto já de saída do viveiro, provavelmente com 6 meses, mínimo de 6 meses, de encanteiramento dentro do viveiro. Elas estão em sacolas, a estrutura dela está dentro de uma sacola e com substrato. Então, a reprodução pode ser sexuada através das sementes, né? A gente sabe que existe na natureza diversos tipos de frutas e diversos tipos de sementes, tá? Algumas sementes estão mais aparentes e outras menos aparentes. Aqui o que vocês estão visualizando é frutos secos, né? Nós temos sementes oriundas de frutos secos, como, por exemplo, ervilha, castanha. Nós temos frutos deiscentes, que são frutos que têm o pericarpo, que a gente chama, né? Quando ele está maduro, ele abre. Então, ele não tem aquela parte da estrutura mais carnosa. Tá? Então, são frutos deiscentes. Tem os frutos monospérmicos, tá? Como, por exemplo, o abacate. Ele possui apenas uma semente. Em comparação a esses frutos que eu me referi, frutos secos, deiscentes e monospérmicos, nós temos o outro lado. Em vez de ser frutos secos, nós temos os frutos carnosos. Por exemplo, a maçã, o limão, a laranja. Eles têm água, muitas substâncias nutritivas e tem um tecido carnoso que protege essa semente, tá? Então, são os frutos carnosos. Nós temos os frutos indehiscentes, são aqueles que não se abrem com tanta facilidade, que tem uma estrutura carnosa que protege essa semente, como, por exemplo, a laranja, a maçã. E tem os frutos polispérmicos, que tem mais de uma semente. Então, a gente precisa entender os tipos de frutos, consequentemente, como essa semente está protegida, para quê? Para que a gente saiba como fazer o processo de encanteiramento ou até mesmo quebra de dormência dessa semente. Mas o que é a quebra de dormência? A quebra de dormência é como o próprio nome diz,
como se a semente estivesse dormindo, e ela precisa de algo, de algum estímulo, para que ela possa se manifestar e germinar. Existem várias técnicas, dependendo da semente, dependendo da espécie, que nós podemos utilizar, tá? Como, por exemplo, escarificação. Pego alguma substância de superfície áspera e raspo essa semente, por exemplo. Existem também métodos físicos, né? Quebra com um martelinho, o corte na pontinha da semente, a técnica também da água quente e água fria. Você esquenta a água, coloca essa semente por alguns segundos na água morna, na água quente, e depois resfria na água fria. São técnicas para quebrar a dormência. E isso, cada semente de cada espécie vegetal tem a sua específica, tá? Nós temos os grãos, são exemplos de sementes através de reprodução sexuada. E aqui embaixo também são espécies arbóreas que produzem sementes, tá? Então, a gente está vendo aqui semente de seringueira, aqui tem semente de feijão guandu também, e outras espécies. Então, a semente, o que é a semente? Ela é um óvulo modificado e desenvolvido. Toda semente possui um envoltório mais ou menos rígido, que é uma película protetora, uma capa protetora, onde o embrião, que está inativo, da futura planta, e um material de reserva alimentar chamado endosperma ou albúmen. Popularmente, a gente chama o albúmen a massa do fruto, que está protegendo a semente. Em condições ambientais favoráveis, principalmente de umidade, ocorre a hidratação da semente e aí pode ser iniciada a germinação. Então, independente qual seja a semente, precisa de um ambiente favorável, ou seja, um meio físico, que seria o substrato, e a hidratação dessa semente para que ocorra todo o processo, que se inicie todo o processo da germinação, ou seja, o óvulo, né, o embrião vai ser estimulado a germinar. Todo embrião contido em uma semente de angiosperma, que são aquelas espécies que produzem flores, frutos e sementes, que nós vimos na aula anterior, ele é um eixo formado por duas extremidades. A radícula, que é a primeira estrutura a se emergir de uma semente, quando o embrião germina, que é a parte de cima, tá? É a parte onde vai ser desenvolvido as folhas, e o caulículo, como o próprio nome diz, que vai ser responsável pela formação das primeiras folhas embrionárias, tá? Então, aqui a gente está ilustrando. Aqui é uma semente, tá? Ele tem composto todas essas partes que vocês estão vendo aí, que tem o endosperma, que tem o cotilédone, tá? E aqui embaixo vocês podem ver que está escrito radícula. Então, a radícula é onde vai sair a parte da raiz, tá? O caulículo, tá? É onde vai sair a parte das folhas, ok? E aí, a gente está vendo aqui nessa ilustração os dois tipos de sementes que temos, as monocotiledôneas e as eucotiledôneas, ou as dicotiledôneas, tá? Monocotiledôneas apresenta apenas um cotilédone, apenas um espaço que produz o envolto dentro do embrião, tá? Protegendo o embrião. E o de baixo, que é a edicotiledônia ou a dicotiledônia, ele se divide em dois cotilédones que vão proteger o embrião, tá? Isso aí é do grupo das angiospermas. E temos a reprodução assexuada, ou seja, nós temos uma parte do vegetal que a gente consegue reproduzir, ou através de técnicas
ou divisão de brotos. Como a gente está visualizando aqui na ilustração, primeira foto, a primeira ilustração, ele está falando que o vegetal, ele tem as raízes, e entre as raízes e entre as plantas tem o estolo. Então, é a forma dela se propagar. Sai essa parte vegetativa de uma planta que consegue se reproduzir por outra. Exemplo clássico dessa situação são as graminhas. Quase 100% das graminhas, a reprodução acontece pelo estolo, tá? Na segunda ilustração, nós temos as gimas e os botões vegetativos. Por exemplo, aqui é uma batata. Ela produz várias batatas. E se nós dividirmos esse material, esse botão vegetativo, como ele é chamado, a gente consegue reproduzir mais um vegetal a partir dele. Então, é divisão desse bulbo, desse botão vegetativo. Temos também a técnica da alporquia, é onde eu incentivo a uma parte como vocês estão visualizando aqui, um galho, eu uso a técnica da alporquia, e essa parte vegetativa, esse galho, ele vai produzir raízes, e no qual aqui vai sair uma nova planta. Então, é uma técnica, não é difícil de se fazer, mas nem todas as plantas a gente consegue fazer isso. Por exemplo, a gente consegue fazer esse tipo de técnica em laranjeira, nos citros no modo geral, laranjas, tangerinas, limões, tá? Mangueiras e várias outras. Tem um tecido mais lenhoso, tá? Aqui abaixo nós temos as estacas, o método da estaquia. Exemplo clássico é a pimenta do reino, que é muito utilizada aqui na região, onde eu tiro a estaca, né, da planta e estimulo a ela se reproduzir. Estimulo ela a produzir folhas e raízes. Tem o método da mergulhia, como vocês estão visualizando aqui na ilustração, onde eu estimulo a planta num local que ele fique mergulhado em água ou uma solução nutritiva, para estimular a produzir outra planta. Ele vai produzir raízes e a parte aérea. A partir do momento que eu já vejo essa característica dessa produção, dessa nova planta, eu já posso tirá-la desse local e já produzir essa nova muda. E a técnica mais conhecida, que é a técnica da enxertia, onde eu pego a base, onde a gente pode chamar de cavalo ou porta-enxerto, com uma determinada característica, tá? Geralmente é produtividade embaixo, e o tecido vegetal que eu vou colocar para fazer enxertia em cima, né? Provavelmente é o que tem a característica de produtividade também, mas de característica resistência à fitossanidade, né? Problemas fitossanitários, como problemas de fungos, de bactérias, de vírus. Então, a base é uma característica e a parte que vai ser introduzida é outra característica. A gente vai ter, no final das contas, um material produtivo, de longevidade maior e mais resistente a problemas fitossanitários. Então, é a característica que a gente deseja, tá bom? Aqui, para vocês visualizarem tipos de enxertia. Nessa primeira ilustração, tem o exemplo da borbulhia, tá? A borbulhia é um tipo de enxertia lateral ao caule, onde eu retiro uma parte que eu quero enxertar, tendo uma gema, a gema vai estar próxima onde há a emissão do galho. Então, ali é uma gema, porque já que ele saiu, então houve um estímulo para sair um galho. Ali é onde eu
contém várias células reprodutivas. Então, eu tenho que pegar uma planta sadia, bem nutrida, tá? E daí eu vou fazer todo o processo de enxertia a nível de borbulhinho. E aí eu posso fazer uma fenda lateralmente e introduzir esse material para produzir um ramo lateral com características que eu quero. E tem a garfagem. A garfagem é o método mais utilizado, é o método mais conhecido, muito fácil de se fazer, onde a gente vê os passos aqui embaixo. Eu tenho o porta-enxerto, que é o material que está embaixo, que é a base, ele vai estar no substrato, com uma boa quantidade de raízes, e à espera do material que vai ser introduzido, tá? Corto em uma determinada altura, introduzo o material que eu quero, que possui boas características também, fazendo apenas um corte, uma fenda, introduzo e protejo esse material com uma fita, tá? Com uma fita para poder ajudar na cicatrização desse material, tá? Ele é muito utilizado para as culturas do cacau, do cupuaçu, tá? Muito usado aqui na nossa região. Aqui ilustrando as outras formas de reprodução, que é do método assexuado, onde nós temos os rizomas, como vocês podem visualizar aqui nessa ilustração, nessa primeira ilustração, que popularmente a gente chama de batata, né? Então, ela é estimulada e produz várias novas plantas, tá? Nós temos a cultura in vitro, que também é muito utilizada para várias espécies agrícolas, como a banana, por exemplo, como o abacaxi e outras espécies. E aqui a gente tem um rizoma, né, da bananeira. Nós temos uma ilustração da planta da bananeira como um todo. Vocês sabem que a bananeira, ela produz vários filhos, que a gente chama, né? Perante o ciclo de vida dela. Na condução da planta, a gente conduz com três indivíduos. Nós temos a planta-mãe, que na ilustração aqui ela está com um cacho, ela está com fruto. Nós temos a do lado, que seria o filho, e teria mais uma menor, que seria o neto, né? Então, na condução da planta da bananeira, a gente tem a planta mãe, a planta filho e a planta neta, tá? Dependendo da altura dos rebentos, né? Dos rizomas que vão se reproduzir, a gente tem uma estrutura melhor ou não tão melhor para a produção de mudas. Então, nesse caso, é a divisão de touceiras que a gente vai fazer. Seria o arranquio, como vocês estão vendo aqui nessa planta mais baixa, ao lado da planta mãe, seria retirado do campo e ela seria uma muda. Então, ela seria comercializada como uma muda. E assim como os demais brotos que vão surgir lateralmente. Eles são mudas, no final das contas, no método assexuado, tá? As vantagens e desvantagens de cada método. Então, nós temos o método assexuado e o método sexuado. Então, quais são as vantagens de cada um? Então, a vantagem no assexuado é a preservação das características mais interessantes da planta-mãe, maior produtividade, maior resistência a pragas e doenças, melhor desenvolvimento, entre outras características. Produção mais rápida e plantas mais uniformes. No método sexuado, a vantagem seria a facilidade de produção de mudas, maior viabilidade, maior longevidade, maior resistência a pragas e doenças e menor custo. Tá?
Então, são as características. Lógico que vai depender da espécie a ser trabalhada. E quais são as desvantagens de cada uma? No método assexuado, a desvantagem, maior risco de perdas no caso de ataque de pragas e doenças, que são específicas da cultura, uma vez que se trata de plantas clonais, menor longevidade, exige mão de obra mais qualificada, menor longevidade das plantas. No método sexuado, a desvantagem seria a desinformidade no desenvolvimento e maior tempo para iniciar a fase reprodutiva. Então, vejam que nos dois métodos existem suas vantagens e desvantagens. A questão do método sexuado é que ele traz toda a característica da planta-mãe, porque não houve nenhum processo de modificação, né? Então, ele já traz tudo isso, mas lógico, voltando a repetir, dependendo da espécie, né? Da espécie a ser trabalhada. Posso trabalhar com as duas técnicas, os dois métodos dentro de uma mesma espécie? Sim, posso. Exemplo, tenho plantas de cacau que eu quero fazer mudas e eu quero enxertar. Então, qual seria a base? Seria eu coletar a semente de cacau de plantas uniformes, plantas sadias, coletar os frutos grandes, que se destacam, que tenham produtividade, que tenham massa específica, que tenham peso. Então, eu estou pegando as melhores características para quê? Para que eu tenha um indivíduo com essas características de vantagens, né? Já que ele vai se desenvolver. E a partir da brotação, da germinação dessa semente, eu posso agregar mais um valor a essas características que eu atrelei à planta-mãe, que ela já traz essa carga genética, e vou introduzir mais. Por exemplo, eu quero que produza mais, eu quero que a planta seja mais resistente à vassoura de bruxa, seja mais resistente à seca. Então, essas características eu posso introduzir nesse material. Então, eu tenho os dois métodos agregados numa mesma espécie. Eu tenho o sexuado, que ele proveio da semente, trazendo toda a carga genética dos pais, né? Porque houve polinização, então houve o cruzamento e a caracterização desse indivíduo, e agregar mais um valor a essa espécie, tá? Então, são as duas técnicas em um mesmo indivíduo, numa mesma espécie. Implantar ou não um viveiro, né? Então, vários aspectos têm que estar correlacionados para eu poder desenvolver ou não esse viveiro, né? Então, a partir disso, eu trago alguns questionamentos. Tem viabilidade? Tem retorno financeiro? Então, são as perguntas que a gente tem que se fazer no momento da instalação desse viveiro. Eu tenho um público-alvo que eu quero atingir? Tá? Quais são as espécies que eu vou trabalhar? Tem oferta e demanda? Qual será a minha localização? E a logística para fazer a entrega ou a logística do produtor que vai fazer a aquisição? É fácil essa logística? E o preço? E entre outros questionamentos. Vejam que as perguntas estão todas linkadas uma com a outra. Então, cada pergunta é um ponto de interrogação a eu fazer para mim mesmo, né? Se eu quero implantar. Então, eu tenho que ver vários aspectos. Não é no impulso fazer um viver. Tem vários aspectos a serem questionados e validados por quem vai realmente fazer. Então, recapitulando, algumas coisas a gente vai voltar para ter em mente, né? Então, os tipos de viveiro nós podemos fazer, né? Perante a classificação. Eu tenho viveiro a céu aberto, a qual a área do terreno está livre e sem cobertura.
Aqui é a ilustração, né? Sem cobertura, no livre mesmo, tá? Tem o viveiro coberto ou confinado, a área do terreno com cobertura. Este ainda pode ser classificado como viveiro rústico ou viveiro de alvenaria. Viveiro rústico, aqui a gente está vendo o exemplo, né? Sem grandes estruturas, com algumas varas apoiadas para fazer a cobertura é de palha, posso usar bambu para ser o mourão de sustentação. Geralmente a gente faz com o pé direito de 2,5 metros a 3 metros, tá? Para poder também ter a circulação de ar dentro dele, para as pessoas poderem circular com os equipamentos, ferramentas dentro dele, tá? E tenho o viveiro de alvenaria, de concreto, ele é mais elaborado, ele possui sombrite como forma de cobertura, os canteiros podem ter uma proteção lateral de concreto. Isso vai depender, lógico, da finalidade e do capital a ser disponibilizado para ele, tá? Então, o objetivo de todo viveirista é produzir mudas de plantas frutíferas com elevado padrão de qualidade a nível de morfologia, fisiologia e fitossanitária. Então, morfologia, termos estruturas estéticas, né? Uma planta bem desenvolvida, uma planta verde, que a gente olhe e não veja vestígios de inseto, de fungo. Então, uma planta bonita, viçosa, que você apresenta para a pessoa que vai fazer aquisição, para a pessoa que vai comprar, e ela vai gostar do que ela está vendo. Fisiológica, que vai estar interligada a isso, porque se ela está bonita, se ela está com aspecto sadio, é porque a fisiologia dentro dela está funcionando. Fisiologia com questão de água e nutrientes. Então, está todo o processo fisiológico funcionando. E fitossanitária, questão de pragas e doenças. Insetos, fungos, bactérias, tá? Então, todo viveirista, ele quer produzir uma muda em que o comprador olhe e veja um aspecto que é sadio. Então, esse é o objetivo de todo produtor. E isso é, consequentemente, o quê? Qual é o objetivo a ser alcançado? Que é fundamental adotar um elevado nível tecnológico que inclua todas as etapas de produção, desde a obtenção do material propagativo básico até o transporte da muda ao cliente. Tá? Então, todas as etapas têm que estar seguindo a tecnologia, seguindo as etapas de produção. Para quê? Para que eu tenha processo propagativo básico de qualidade e entrega no meu cliente final. Aqui são alguns exemplos, tá? Que a gente pode visualizar no viveiro. Essa é a primeira etapa, né? Que é a germinação, né? É o encanteiramento das sementes, consequentemente, a germinação delas. Tá? Aqui são as sementeiras. Então, eu posso ter a sementeira de bandejas ou um canteiro com areia e que eu posso pôr para germinar essas sementes, tá? Essa primeira ilustração geralmente é realizada, é feita com hortaliças, assim como a segunda ilustração, tá? Aqui vocês estão vendo também é hortaliças. E essa aqui embaixo, que tem esse canteiro grande aqui, são sementes de frutíferas. Geralmente a gente coloca na sementeira,
que já acontece uma pré-seleção, uma repicagem, tecnicamente falando. É a repicagem que a gente já vai fazer uma pré-seleção do material que provavelmente vá ter um bom desenvolvimento e, consequentemente, uma muda apta para ir para o campo. Que no final das contas é isso que a gente quer. Mudas aptas para ir para campo e em maior quantidade. Se eu fizer todas as etapas de produção no viveiro com qualidade, eu vou ter esse resultado. Então, a escolha da infraestrutura do viveiro de produção de mudas frutíferas depende de diversos fatores, como quantidade de mudas a ser produzidas. Então, essa quantidade de mudas a ser produzidas, eu tenho que projetar para o meu viveiro. Se o meu viveiro possui a capacidade de produzir 50 mil mudas e chegou um pedido de 100 mil, então eu tenho que ter consciência de como é que eu vou preparar esse viveiro ou atender essa demanda. Aí acontecem os questionamentos. Só uma vez? Eu posso dividir essa produção? Como é que vai acontecer essa escala de produção? Então, tudo tem que ser muito bem planejado. Regularidade desejada da oferta de mudas. Então, é importante ter isso. Não adianta eu produzir uma certa espécie se na região a demanda ou o pedido dela é pouco ou é muito. Então, eu tenho que estar atento qual é o desejo de produção daquela espécie para aquele local, para aquele município, tá? Então, eu tenho que ter essa regularidade. O número de espécies a serem propagadas, tá? O método de propagação, que a gente viu anteriormente, os custos das instalações. Ah, Gisele, eu não tenho condições de começar com um viveiro de estrutura de concreto. Não há problema. Você começa dentro das suas condições e você vai melhorando a instalação. Viveiro é sinônimo de instalações que tenham facilidade de manejo e viveiro tem que ter limpeza, porque se tiver sujidades, infestação de invasoras, de espécies invasoras são os matos que a gente chama. Não adianta você ter uma estrutura melhor de todas se você não tem a limpeza. Então, pensar no momento de construção de viveiro, na facilidade da limpeza dele. O grau de tecnificação do viveirista, tá? Aí entra conhecimento das espécies que você tem que estudar, tem que entender, questão de irrigação, quantos milímetros de água você tem que fornecer para aquela espécie, não pode ser de menos, não pode ser de mais, tá? Porque se for de menos, vai faltar água e ela não vai conseguir se desenvolver. E a planta, ela não fala, mas ela apresenta todas as características de que ela está necessitada de água. Ou então, se você coloca água a mais, irriga demais, ela também vai mostrar infestação de fungos, bactérias, vírus. Então, você tem que entender qual é o comportamento, quais são os requisitos que a tua espécie que você está trabalhando necessita e você fornecer adequadamente para ela. Questão nutricional, adubação. Cada espécie tem essa quantidade. Cada espécie requer um adubo específico e quantidade específica, tá? Limpeza, a mesma coisa. Então, todas as etapas de produção dentro do viveiro tem que ser estudado para cada espécie. Tá? Então, nós temos os viveiros permanentes, que são aqueles de caráter fixo,
onde a produção de mudas prolonga-se por vários anos. Por isso, esses viveiros requerem um bom planejamento para a instalação, incluem uma infraestrutura permanente e geralmente apresentam maiores dimensões. Tá? Então, aqui a gente tem uma ilustração de um viveiro permanente. Então, ele já tem uma estrutura que é para durar anos e anos. Vocês estão vendo que a cobertura é até com sombrite. Existem micragens de sombrite com 50% ou 70%. Essa micragem, essa quantidade de luz que entra ou fica retida, vai depender do período que a tua espécie, que a tua muda está lá no viveiro, vai depender também da espécie a ser trabalhada. Então, nós temos 50 por 50. Então, o que quer dizer isso, esse sombrite? Ele deixa passar 50% da luz para as plantas, porque elas precisam de luz para fazer o processo de fotossíntese, que eu expliquei na aula passada, e retém 50%, não deixa passar 100% da luz. 70%, ele deixa passar 30% de luz e 70% fica retido, tá? Geralmente, a gente usa esse tipo de sombrite, desse tipo de telado, para enxertia, por exemplo. Acabei de fazer a atividade de enxertia, então eu não preciso de tanta luz, porque muita luz eu posso prejudicar o pegamento dessa enxertia, por exemplo. Então, a gente utiliza de 70%. Aí é ideal, e já não perde tanta umidade para o ambiente. Ele já segura mais e não entra tanta luz. E vejam também que o piso, ele tem uma camada de drenagem com seixo. Então, o viveiro também é uma característica importante. Como é um local úmido, porque tem a questão da irrigação sempre frequente, provavelmente sempre fica água retida. Então, é importante ter areia e substrato de drenagem, como o seixo, por exemplo, para ajudar nessa drenagem da água. Fazer canaletas também é interessante para escoar toda a água de dentro do viveiro para não ficar acumulado, porque é porta de entrada e cultura e de cultivar principalmente fungos. Nós temos os viveiros temporários, que destinam-se à produção de mudas apenas durante certo período. Uma vez cumpridas essa finalidade, eles são desativados. Eles não são muito comuns para mudas frutíferas, tá? Porque eles representam menor custo, mas é um custo que não é necessário, tá? Por exemplo, esse daqui. Ele é mais utilizado, por exemplo, eu vou fazer a muda, vou preparar a muda para plantio na minha área. Então, eu posso fazer um viveiro temporário. Ele é o mais adequado. Eu não vou fazer uma estrutura permanente se eu vou utilizar só para aquele momento, tá bom? É uma comunidade, todos resolveram fazer um plantio comunitário. Então, esse aqui poderia ser. É só para aquele momento, para aquele objetivo a ser cumprido. Finalizou aquele objetivo, desativou o viveiro. Quanto à proteção do sistema radicular, os viveiros podem ser classificados viveiros com produção de mudas de raiz nua e viveiros com produções de mudas em recipientes. Então, os viveiros com mudas de raiz nua são aqueles que são feitos em áreas de solo profundo, drenado, com estrutura média e bem arejado, para que as mudas que vão ser comercializadas sejam retiradas com a raiz nua. Nesse tipo de viveiro, são feitos canteiros delimitados por carreadores. Como vocês podem visualizar aqui. Então, o canteiro, ele é feito, construído como um comprimento, tá? No sentido sempre norte e sul, tá? Para que o sol pegue na extensão dele.
E ele é mais, com material de substrato mais arenoso, para que facilite no momento da retirada da raiz, tá? Se fosse um pouco mais argiloso ou terra preta somente, poderia comprometer no momento da retirada da raiz, quebrar. Então, é importante ter esse tipo de conhecimento, qual a finalidade do meu viveiro. Geralmente, esses viveiros são para algumas espécies cítricas. A gente pode também considerar como raiz nua, por exemplo, o primeiro canteiro, né? Onde eu coloco as sementes para depois fazer a repicagem. Por exemplo, aqui a gente está vendo o de açaí. Então, colocou nessa sementeira com areia. Momento que ele germinou, eu posso retirar esse material. Ele pode vir de raiz nua, tá? E aí eu vou colocar na sacolinha. A gente pode também caracterizar, tá bom? E temos viveiros para produção de mudas em recipientes. Geralmente implica-se em menor necessidade de área, sendo mais versáteis e permitindo que uma mesma área seja utilizada por muito mais tempo ou por anos, tá? Comparado com outro sistema. Desde que o substrato venha de local isento de pragas, doenças e propágulos de plantas invasoras. Como a gente pode visualizar aqui, que é a maioria dos viveiros que nós estamos acostumados a visualizar. Eu tenho um viveiro, um canteiro, que tem sacolas com substratos e com a muda, tá? É o mais comum da gente estar visualizando e é o mais comum no viveiro de plantas frutíferas, tá? Só peço para alguém desligar o microfone, alguém está com o microfone ligado, por favor. A escolha do local da instalação dos viveiros. É importante a gente ter essa noção. Então, a escolha do local é o primeiro passo para a instalação do viveiro, sendo de grande importância os aspectos que devem ser considerados, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, vejam aí um viveiro, um exemplo de viveiro comum que a gente vê na nossa região. Então, facilidade de acesso. É importante a gente escolher um local que tenha facilidade dos clientes chegarem até ele, né? Porque quem vai chegar até o viveiro é o cliente, né? O viveiro que vai chegar no cliente, né? Não é o inverso. Então, tendo uma facilidade, isso já é um atrativo para o cliente que vai fazer a aquisição. E facilidade também de escoar essa nossa produção. O suprimento de água. É importante a gente ter água, seja de poço, seja de garapé, né? Seja do rio. Se forem por esses caminhos, a gente tem que também ver a questão do uso da água, da outorga do uso da água, né? A gente não pode chegar e fazer a captação direto. A gente tem que ver como é que tem que ser feito de acordo com o órgão de legislação do município, como a SEMA, por exemplo. A gente tem que pedir autorização de uso da água. Vocês sabem que a água é o nosso maior bem, maior consumo, né? Então, a gente usando água sem consciência, sem racionar também, a gente sabe que um dia vai faltar. Então, tem que solicitar o uso da água, a outorga do uso da água, tá? E a gente sabe que viveiro é um local que se usa muita água, porque essa fase inicial é que vai dar a característica que nós desejamos com as nossas mudas. É igual um bebê. É essa fase que a gente tem que fornecer água e nutrientes para que tenhamos uma muda sadia e vigorosa
para quando for para campo. Isso é muito importante. Ocorrência de invasoras. É importante a gente ter o controle da ocorrência de invasoras, de plantas invasoras, porque além do aspecto de sujo que elas podem vir a trazer, né, para a gente, infelizmente elas trazem consigo alguns elementos que a gente não gosta de ter dentro do viveiro, como, por exemplo, existem algumas ervas invasoras que são locais de esconderijo de ácaros, por exemplo. Ácaro é uma praga, tá? A nível de inseto, é da família dos aracnídeos, e que trazem consequências em algumas plantas. Por exemplo, na cultura do cacau, elas podem acessar as mudas e elas sugam a seiva das folhas. E o que vai acontecer? As folhas vão ficar enrugadas, com aspecto feio, com aspecto de desnutrição e falta de água. Quando o teu cliente chegar lá e visualizar uma planta nesse nível de estresse, nesse nível de ataque, ele não vai querer fazer aquisição da tua muda. Então, é importante fazer o controle. Geralmente, quais são as atividades de controle de invasoras? É a capina da boca do saco, da boca da sacola, porque você tem que retirar, que é até mesmo concorrência por água e nutrientes, e na passagem, né, no carreador, onde você tem acesso aos canteiros. Então, é importante fazer essa limpeza da área, tá? Aqui a gente está fazendo a ilustração, por exemplo, tiririca. É muito comum aparecer. A outra espécie aqui, a grama-seda. Então, são espécies que são até bonitas quando elas estão em floração, tá? Mas só que elas são esconderijos de alguns insetos pragas, além de concorrência de água, nutrientes e luz. Então, a gente tem que fazer essa limpeza. Fora o aspecto de limpeza, né? De asseio dentro do teu viveiro. É importante a gente ter essa consciência. Facilidade de obtenção de mão de obra. É importante a gente ter a mão de obra, porque viveiro é atividade sempre. Sempre tem alguma coisa a ser feita dentro do viveiro. Se não for limpeza, é adubação, é a questão da irrigação. A grande maioria dos viveiros sempre fica alguém fazendo ronda dentro do viveiro, final de semana, também tem atividade, tem irrigação, no mínimo irrigação. Então, viveiro a gente fala que é atividade de domingo a domingo, e realmente é. Domingo a domingo a gente tem alguma coisa a se fazer no viveiro. Principalmente visualização, se está acontecendo alguma coisa, se tem saquinho tombado, a gente tem que colocar no local, faltou irrigação, aconteceu algum ataque de algum inseto, alguma coisa aconteceu, então a gente precisa sempre de ter mão de obra. Então, facilidade de obtenção de mão de obra para o viveiro, que é atividade constante, é importante. Declividade da área. A indicação é que essa área seja a nível plano ou com até 5% de declividade, tá? Declividade para a questão, principalmente, atividades que vão ser realizadas nesse viveiro e questão de drenagem da água, para que não ocorra a questão de erosão e nem acúmulo de água pós-irrigação. Então, é importante a gente ter essa variação, ou plano, ou até 5% de declividade. Acima disso, já não tem viabilidade. A questão dos aspectos físicos do solo.
como solos profundos e medianamente arenosos, ou escolher áreas cujo solo apresenta as melhores condições físicas possíveis. Questões físicas do solo quer dizer o tipo de solo que se vai trabalhar no viveiro. Eu tenho uma área para viveiro com solo arenoso e solo argiloso, preferencialmente solo arenoso, porque a drenagem da água vai acontecer melhor. No argiloso vai haver acúmulo de água. Acúmulo de água não é interessante para viveiro, porque principalmente proliferação de fungos e bactérias e vírus. Então, infelizmente, solos argilosos não são interessantes. Solos arenosos, sim, porque a percolação da água dentro do perfil, em profundidade, que eu quero dizer, do solo, ele vai drenar melhor. Então, não vai ficar nada acumulado. Então, por isso, ele é interessante. Aspectos químicos do solo também é interessante, tá? Também faz parte desse conjunto de informação do aspecto físico. Os aspectos biológicos do solo. É importante porque, a partir do momento que eu estimular aquele solo onde eu vou colocar as sacolas de mudas, vou fazer irrigação, vou fazer adubações, vou fazer limpezas, se for um solo que tem uma certa quantidade de certos micro-organismos que não são legais para o solo, eles vão ser ativados e isso vai influenciar no aspecto da minha muda. Vão ter vários ciclos de plantas doentes. Então, uma coisa que é interessante, estudar um pouco esse solo, aonde vai ser instalado, tá? Para ele não prejudicar as minhas mudas. E algo mais interessante ainda, no momento que eu estou trabalhando com ciclos de produção de mudas, é interessante eu sempre rotacionar os canteiros. Por exemplo, eu tenho 2 canteiros. Esse canteiro eu produzi mudas de açaí e esse canteiro eu produzi mudas de cacau. No próximo ano, eu posso trocar. Onde eu produzi açaí, eu produzo cacau. Onde eu produzi cacau, eu produzo açaí. Para quê? Para que aquele ambiente ele tenha uma ciclagem melhor de nutrientes, de micro-organismos e que não aconteça ataques de fungos e bactérias. E nos anos seguintes, se eu puder trocar por outras espécies, fazer a rotação de culturas, melhor ainda. Então, é um fator bem interessante. Sempre rotacionar a espécie naquele local trabalhado. Áreas isentas de nematóides, isentos de insetos de solo, fungos, patógenos, tá? Esses aqui são alguns fungos que nós temos em bastante abundância na região. E bactérias fitopatogênicas. Gisele, então quer dizer que tem solo que pode ter um ataque maior, mais severo do que o outro? Sim. Na verdade, o que existe? Todo solo existe fungos, bactérias, vírus e nematóides. Dependendo de como eu vou trabalhar com esse solo, eles vão se manifestar positivamente ou negativamente. Mas todo solo possui todos e milhares em números de micro-organismos. Volto a repetir, dependendo do teu manejo mais adequado, mais racional, eu estimulo positivamente ou negativamente esses micro-organismos. Então, viveiro tem que ter muita consciência no momento de se trabalhar com viveiro. Aqui são exemplos, né, de ataque de podridão através do fusário, tá? A gente pode encontrar esse tipo de podridão no cacau, na pimenta do reino. Então, fusariose é muito comum aqui na nossa região, a gente conhece. Não sei se vocês já escutaram essa palavra, fusariose, mas é um problema bem crítico na nossa região. Foi um dos causadores da eliminação, a nível histórico, da pimenta do reino, aqui no município, né? Pós-época de
do auge, né? Foi na década de 70 que teve a eliminação do plantio, foi por causa desse indivíduo aqui, que é um fungo de solo, tá? Aqui é nível de microscópio, o fusário, tá? Ele existe inúmeros SPs, tá? Que é a família. Então, esse cidadão aqui que pode causar vários problemas, tanto na produção de mudas, quanto no plantio definitivo, tá? Aqui são mais exemplos de problemas que a gente pode ter, tá? Tanto plantio em mudas, tanto no plantio definitivo, tá? Podridão do colo, é problema fúngico, fitium também, armilária também, tá? São fungos. O Daepioff, causado pelo fitium, Rhizoctônia e Phytophthora, tá? A gente pode visualizar isso em algumas espécies frutíferas dentro do viveiro, se eu tiver muita umidade no solo ou no substrato, tá? Aqui é mais uma lâmina com a questão de Phytophthora, tá? É como ele se coloniza. Aqui são exemplos dentro do laboratório, como é a produção dele, né? Questões de bactérias, tá? Que são os crancos que podem ocasionar, que também podem acontecer dentro do viveiro. Tá? Aqui é mais a nível de ilustração. E daí tem alguns outros aspectos que nós podemos visualizar também. Os aspectos climáticos, tá? Questão de chuva, de luminosidade. Então, tudo isso tem que ser visualizado no momento da instalação do viveiro. Como é que eu vou fazer a instalação? Não é de qualquer jeito. Qual vai ser a orientação dele? Norte, sul, leste, oeste? Né? O que que eu vou produzir dentro dele? Como é que vai ser os meus canteiros? Vai ser no sentido norte-sul? Vai ser no sentido leste-oeste? Né? Tudo isso tem que ser muito bem pensado no momento da instalação. Pode ser que no comprimento do viveiro, o viveiro, a instalação como um todo, ele seja norte-sul, mas os meus canteiros geralmente são leste-oeste, para que o momento do sol nascer até o sol se pôr, ele caminhe por todo o canteiro sem fazer sombra de uma planta para outra, tá? Entre os fatores climáticos mais limitantes estão a temperatura, a luz e a corrência dos ventos. Então, é importante isso. Questão da luminosidade, como eu falei para vocês, temperatura, geralmente ou em cobertura com palha ou cobertura com sombrite, as laterais a gente tem que fazer no meio que elas sejam volantes, eu consiga levantar e eu consiga abaixar, para a questão de, por exemplo, ventos, para controlar ventos. Agora, se na minha área tem muita ocorrência de ventos, eu posso trabalhar com quebra-vento. O que é quebra-vento? É um plantio com espécies arbóreas, geralmente, para controlar esse vento. Ele vai quebrar o vento, ele vai fazer essa função, quebrar esse vento que vem com muita força e que pode e que vai prejudicar a minha produção de mudas, tá? E em questão de temperatura, é a questão da cobertura, sendo palha ou sendo sombrite. Aí eu volto na questão que eu expliquei para vocês. Por exemplo, a gramatura do sombrite, 50%, 70%. Então, tudo isso vai influenciar. Sentido norte-sul, canteiros e viveiro, já expliquei para vocês, tá? Os substratos que nós vamos trabalhar, né, nesse viveiro. O que é o substrato?
é qualquer material usado com a finalidade de servir de base para o desenvolvimento de uma planta até a sua transferência para o viveiro ou para a área de produção, podendo ser apenas um suporte físico ou também fornecedor de nutrientes para a muda em formação. Tá? Então, é aquele material que vai servir como base, como suporte, tá? Como parte estrutural para suportar a tua muda. Então, é o meio físico de suporte da tua planta. Os tipos de substratos que podem ser usados. Tem o solo, que a gente chama de terra preta, tá? Ele é adequado para estacas lenhosas. A desvantagem: pouca drenagem a nível quando eu utilizo o sistema de nebulização e faço disseminação de doenças. Posso usar areia como substrato. Geralmente ele é utilizado como sementeira. Vou encanteirar, vou colocar aquelas sementes ou estacas para germinar, e ali eu consigo observar quem consegue se desenvolver. E dali eu vou fazer a transferência, vou coletar aquele material e vou colocar na sacola com o substrato, tá? A gente chama esse processo de retirar de um local para colocar no outro, sendo semente germinada ou estaca como repicagem, tá? Tem turfa, não é muito utilizada aqui na nossa região. A vantagem dele é que ele possui reação ácida, adequada para algumas espécies, e a desvantagem, difícil obtenção em algumas regiões, por isso que ele não é utilizado aqui. Tem a perlita, boas propriedades de drenagem, mas o custo é muito elevado. Também não é utilizado aqui na nossa região. Tem a vermiculita, ele não dissemina doenças, ele é adequado para estacas herbáceas e semilenhosas, possui baixo peso, elevada porosidade, boa retenção de umidade. Porém, custo elevado. A vermiculita, ela é utilizada aqui na região, não são todos os produtores que utilizam, mas existe aqui na região, tá? Ela é muito utilizada como contato para... Com o microfone ligado, por favor, no tubete, tá? Então, por quê? No tubete, se você utilizar só terra preta, no momento de retirada do tubete para plantio, ou a muda vai sair com raiz nua, né? Se for só na terra preta, ou não vai conseguir sair direito. E misturado com vermiculita, ele já consegue se destacar melhor, tá? Composto orgânico, misturado a vários compostos, né? Ele fornece nutrientes para a futura muda, possui boa retenção de umidade e baixo custo. Porém, ele pode ser fonte de inóculo de organismos saprófitos, que exige desinfecção. Sendo que o composto orgânico ele tem que ser muito bem processado, muito bem digerido, para que no momento que eu for utilizá-lo, junto com a mistura com terra preta, por exemplo, ele não traga malefício. Então, ele tem que estar muito bem curtido. Dependendo do composto, tem um certo tempo de decomposição, tá? Então, ele tem que estar muito bem curtido, muito bem decomposto para ser misturado, porque se ele estiver fresco, o que ele vai acontecer? Ele ainda está no processo de curtição, de condensação, vai liberar temperatura mais elevada, e com isso ele pode até matar a semente. Tem um microfone ligado. E nós temos a casca de arroz, cinza ou carbonizada. Ele é de fácil obtenção, baixo custo, e a presença de sais pode ser prejudicial em estacas herbáceas, por exemplo. Pouca drenagem sob nebulização. A casca de arroz já foi utilizada por muito tempo em vários locais, aqui também na nossa região. Hoje ele faz mais parte da composição de composto orgânico para
plantio definitivo, não muito mais para produção de mudas, tá? Sacolas. O que são as sacolas? Não, são os recipientes que podem apresentar as mais diferentes dimensões. Normalmente apresentam coloração preta ou escura, são perfurados na base para permitir a drenagem da água. São versáteis, adaptando-se a uma grande variedade de situações, além de baixo custo de aquisição, que são as chamadas sacolas de mudas, ou saco para mudas, que a gente vê aí no mercado diversas espessuras, tá? Pode começar de 0,5, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25. Ou seja, é a nível de espessura. A mais fininha é a mais fácil de rasgar, é a que se decompõe mais rápido, que é a 0,5 milímetros. Em termos de tamanho, existem inúmeras, que começam de tipo 10 por 10 e vão em crescimento, tanto em altura quanto em largura. Dependendo da espécie e do tempo que ela vai passar no viveiro, é um tamanho específico, tá? Geralmente as fruteiras são utilizados 25 por 30, até o 15 por 23 também é utilizado. Então, vai depender do tempo que ela vai passar no viveiro, tá? Por que que a coloração é escura? É escura porque ele vai refletir um ambiente que a raiz se preparou na vida para passar. Porque a raiz fica abaixo do solo. Abaixo do solo é escuro. Então, ele já está com um substrato que já vai imitar o que vai acontecer quando ele for para o plantio definitivo. E a sacola escura já vai também fazer essa proteção, é mais um referencial para a raiz. Então, por isso que eles são escuros, por isso que eles são de coloração preta. Além de ser derivados de petróleo também, tá? Aqui nós temos os exemplos de sacos plásticos, tá? E aqui a sacola indo para o campo. Nós temos também, como embalagem, temos os tubetes, que são recipientes de formato cônico, construídos em plástico rígido e de cor escura também. Internamente apresentam estrias que dificultam o enovelamento das raízes e podem acondicionar diferentes volumes de substrato. Para o uso de tubetes é necessário o uso de suportes, que pode ser uma bandeja de isopor, de plástico, de metal, bem como uma bancada de arames de fios de arame, né? Como vocês estão vendo aqui na ilustração, tá? A aquisição dele especificamente é um pouco mais elevada quando comparado com as sacolas de mudas, porém a durabilidade dele é maior. Então, quando a gente vai fazer as contas acaba ficando elas por elas, tá? Que é a questão do custo-benefício. Porém, o substrato não pode ser o mesmo que o que é utilizado nas sacolas. Por quê? Pela questão da facilidade de retirada dessa muda desse tubete. Então, é interessante a gente ver a questão do substrato para esse tipo de embalagem, tá? Mas ele também é utilizado na nossa região. Aqui é uma outra ilustração. Esse é um outro tipo de bandeja que para suportar o tubete, tá bom? Nós temos as bandejas, que podem ser confeccionadas de plástico, apresentando espaço único e contínuo para acondicionamento do substrato. Também pode ser de isopor, tá? Que a gente chama de célula. A gente também visualiza no mercado, vê também nesse formato, na forma de isopor, tá? Sistemas de irrigação. É importante a gente ter o conhecimento da irrigação, porque no início do desenvolvimento das mudas, a irrigação é imprescindível,
principalmente após a semeadura. Semeou, a gente tem que irrigar, porque vai ser um estímulo para a semente germinar. A água utilizada pode ser proveniente de rios, lagos ou até poços subterrâneos. Mas aí, voltando, questão de uso da água, tá? Licença da outorga. E uma questão importante a gente ter noção é a questão da qualidade da água. Por quê? A água ser utilizada, ou eu vou fazer irrigação com mangueiras, ou vou fazer com regadores, dependendo, lógico, do tamanho e do objetivo que você tem, do tamanho do teu viveiro. Se for muito grande, não vai se adequar a ser no regador, porque eu vou ter muito trabalho e não vou fazer uma irrigação de qualidade. Agora, se for por aspersores, como a gente vê em inúmeros viveiros, essa água tem que ser de qualidade, tem que ser filtrada. Por quê? Se a água vier suja, ela vai entupir os bicos de aspersão. Então, se eu entupir esse bico, então aquele local que entupiu, ele não vai ser irrigado, tá? Então, precisa-se ter qualidade. Existe diferença de irrigação para molhação. A molhação é eu pegar qualquer forma de molhar uma planta, molhei e acabou. Eu não vi como foi que aconteceu, se aconteceu com qualidade e se ele molhou por inteiro aquele torrão, né? Aquele substrato por inteiro. A irrigação, não. A irrigação tem um objetivo, é irrigar, é molhar, mas com profundidade, para que todo o sistema radicular seja umedecido. Então, é aí que é a diferença da molhação para a irrigação, tá? É um aspecto bem importante. A única exigência é que a água deve ser limpa, tendo-se o cuidado de se evitar a introdução de algas ou de sementes e de plantas invasoras, tá? É importante essa água ser limpa. Pode-se usar filtragem dessa água, passar por mantas, contanto que tenha que ter qualidade, tá? A irrigação no final do dia permite que o substrato permaneça úmido por mais tempo, de modo que o potencial hídrico das mudas mantenha-se com valores mais altos durante a noite. Então, a irrigação, ela pode ser feita tanto no início da manhã, quanto no final do dia. No início da manhã, só tem uma pequena desvantagem, porque com o passar do dia, a elevação da temperatura, essa água vai logo evaporar. Já no final do dia, com a diminuição da temperatura, então essa água e, consequentemente, o substrato que a irrigação vai proporcionar no substrato como um todo, ele vai permanecer úmido por mais tempo. Então, isso chega a ser até interessante para o viveiro. E outro fator interessante com a questão da irrigação é que cada espécie possui uma quantidade limite ou adequada de água no seu substrato e que vai umedecer principalmente a região em volta das raízes, que a gente chama de rizosfera. É nessa rizosfera que as raízes menores, não são as raízes mais grossas que vão absorver água e nutrientes, são as raízes menores, que a gente chama de pelos absorventes. São esses pelos absorventes que vão absorver água e nutrientes. Então, se essa região que fica em volta dessas raízes tiver úmida, a planta vai agradecer. É aí que a gente entende que a irrigação cumpriu o seu objetivo, tá? Aqui é uma ilustração, tá, do processo de irrigação. Aqui eles possuem uma caixa e um motor bomba para jogar essa água para todo o sistema de irrigação, como vocês podem visualizar aqui nessa imagem.
Então, é um sistema automatizado. Então, ele liga a bomba que vai sugar essa água que está dentro dessa caixa e vai fazer irrigação por microaspersão, como ele está dizendo aqui, tá? E a ilustração de baixo, uma irrigação manual. Ela não é contraindicada. Ela só é indicada para áreas pequenas, porque é um esforço muito grande. Você irrigar uma área muito gigante com regadores, né? Não faz nem sentido. Então, é um investimento que, é assim, não é um custo, é um investimento você atribuir à irrigação. E é um pouquinho da noção da legislação vigente, né? No Brasil, existe a inscrição do viveiro de mudas, tá? Pelo Ministério da Agricultura. Essa inscrição se chama Renasem. Todo produtor viveirista que utilize essa atividade como meio rentável, ele tem que fazer essa inscrição no Renasem. Ele precisa ter um responsável técnico em todas as suas fases de produção, sendo que esse profissional, ou ele é um engenheiro agrônomo, ou ele é um engenheiro florestal. E esse responsável técnico, ele tem que atestar que o produtor de mudas, que o viveirista, ele está de acordo com todas as etapas de processo do viveiro, tá? E ele dá o de acordo que, a nível fitossanitário, o viveiro está de acordo, está ok. Então, são emitidos laudos técnicos, é prescrito, caso o produtor precise utilizar um determinado produto para combater determinado problema, quem vai fazer a recomendação técnica é esse profissional. Então, é um requisito legal, existe uma legislação para isso. E o que é o Renasem? Ele é o Registro Nacional de Sementes e Mudas. Tanto eu queira produzir sementes, quanto eu queira produzir mudas, ou eu revenda mudas, eu tenho que fazer a minha inscrição. Quem faz a inscrição? É o viveirista, é o responsável técnico, seja ele engenheiro agrônomo ou engenheiro florestal, e o revendedor de mudas ou sementes. Então, são esses personagens que têm que fazer a inscrição, tá? Sendo que o profissional do Ministério da Agricultura, ele, após essa inscrição, ele vai em loco, ele vai no local fazer a vistoria técnica para ver se realmente aquele viveiro, a descrição que está sendo feita, né, nesse registro, está de acordo. Então, ele vai fazer a vistoria nesse ambiente, tá? Então, ele foi instituído pelo MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pelo artigo número 7, lei número 10.711, de 5 de agosto de 2003, que dispõe sobre os critérios legais para a produção de mudas a nível nacional. Esse Renasem, que é esse registro, ele tem validade por 3 anos. A nível de alterações, caso eu queira incluir mais espécies ou queira retirar mais espécies desse registro que foi emitido, tem um prazo de 30 dias. E caso queira fazer um cancelamento, existe o cancelamento automático 60 dias após o vencimento desse registro, tá? Caso eu não renove, a cada 3 anos, 60 dias após esse vencimento, é feito o cancelamento automático. Tá? Gente, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje, na aula de hoje, tá? Algum questionamento?